Fala galera do YouTube, beleza? Então vamos lá sobre o mito de Órion. Essa, pessoal, é uma constelação muito conhecida. E os historiadores dizem que todos os povos que conseguiram deixar algum registro escrito mostra que eles tiveram algum mito sobre ela. Então são muitos os mitos sobre a constelação de Órion. Os mais famosos, eles são os gregos e o mito dos romanos. E aqui eu vou tratar dos mitos gregos. Mesmo assim, esses mitos eles variam um pouco, né? Ele tem uma história central que é muito parecida, mas aí você vai fazendo várias pesquisas e você vê que às vezes eles misturam uma história com outra, às vezes uma história que era separada de um lado, do outro lado ela está junto, histórias que não tinham relação nenhuma, em algum ponto elas se misturam, então é bem confuso. Eu vou trazer para vocês aqui uma que pareceu assim que se repete, mas mesmo assim a que mais se repete ela não é muito... você não consegue ver assim que existe um material disponível que várias bibliografias vão falar a mesma coisa sobre aquele mito, né? Eles variam bastante. Então eu vou trazer duas versões de mito e aí depois a gente conversa um pouquinho sobre as outras. Vamos lá. Para a mitologia grega, Órion era o mais belo e o mais forte dos homens. E aí ele andava por aí com a sua clava de bronze inquebrável e um escudo e uma espada. Uma das mitologias traz que ele era filho do deus Tártaro com a deusa Gaia, né, a deusa Terra. E Tártaro ele era o filho que foi gerado pelo caos, né? Então eles dizem que a relação do Tártaro com a Gaia gerou as maiores bestas da mitologia grega, né? E então o Órion seria filho deles. E o Órion ele herdou o talento da mãe, que a mãe era a deusa, né, da terra. Então o Órion herdou esse talento e virou um grande caçador. Mas o ego dele era muito grande e ele se vangloriava de que não existiria nenhuma criatura que a Gaia criasse que ele não pudesse caçar. E aí ela, para punir esse ego dele, ela mandou um escorpião que surgiu da terra, ou seja, ela pegou o menor dos animais ali, dos insetos, ele surgiu da terra, picou o calcanhar do Órion e ele morreu, morto pela mãe. E aí, em homenagem a ele, os pais pediram para que Zeus colocasse ele no céu como uma estrela e foi colocado o escorpião junto, né? Então, assim, eles ficaram em lados opostos, porque a ideia era que o escorpião não matasse Órion de novo. Então, toda vez que o Órion se põe, o escorpião nasce. Isso no céu noturno, né? Então isso também faz parte do mito, que é o escorpião nascendo é a morte de Órion. Essas constelações estão em lados opostos do céu, de maneira com que você nunca vai ver as duas juntas no céu noturno. E no caso o Órion e os escorpiões foram colocados lá como uma homenagem ao Órion, né? Essa é uma das mitologias, e essa é uma das formas que mostra como Órion morreu. E a segunda parte da mitologia é relacionada a um amor de Órion, né? O Órion ele era apaixonado pela deusa Ártemis, que era uma deusa muito bela, e ela era a deusa da lua, da caça, dos animais selvagens, das regiões selvagens, do parto e da virgindade. É aí que acabou com a vida do Órion, né? E ela tinha um irmão gêmeo. O irmão gêmeo dela era o Apolo, né? Então os dois eram filhos de Zeus e Telos. O Apolo tinha ciúmes dessa relação da Ártemis com o Órion, porque podia botar
em jogo a virgindade que ela jurou que ia ter pelo resto da vida dela. E Ártemis era uma exímia arqueira. Então um dia o Apolo viu o Órion entrando no mar. Em alguma parte da mitologia diz que o Órion tinha uma relação com o mar, que ele conseguia andar por cima da água, algumas coisas assim. Mas não sei se nesse caso é isso. E aí ele viu o Órion nadando no mar. E uma parte da mitologia também diz que ele estava no mar fugindo do escorpião. Mas também não é o caso dessa. Aí ele estava lá nadando no mar. E aí o Apolo fez uma aposta com a irmã dele. Ele desafiou ela. Chegou e falou assim: olha, eu duvido que você acerta aquela mancha lá na frente do mar. E aí Ártemis foi lá, puxou o arco dela e numa flechada ela acertou. E ela acertou o grande amor da vida dela sem saber. Ela matou o Órion por causa da preocupação do Apolo. E aí também diz isso, né? Que aí a partir do momento que ela matou ele, aí ela chora, tudo mais, e pede para que o Órion seja colocado no céu como uma homenagem. Ele vira uma constelação, como uma homenagem ao grande caçador que ele era e ao amor da vida dela. Então assim, mesmo os mitos, né, que mais se repetem, eles têm algumas variações. Então um tem um escorpião ali no mar, o outro não tem. Um tem a deusa Ártemis que mata ele e não tem o escorpião na jogada. Então é meio bagunçado isso aí. Aí uma outra parte do mito é que ele era apaixonado pelas Pleiades, né? As Pleiades eram 7 irmãs, que é um aglomerado de estrelas que fica ali perto da constelação de Touro. E aí o Órion tentava procurar essas meninas, mas o pai delas escondia elas de Órion, né? Então ele não conseguia chegar. E aí parece que Zeus colocou essas estrelas lá para que o Órion conseguisse encontrar, né? Colocou as Pleiades lá no céu para que ele as encontrasse. E no céu você vê que o Órion parece que ele está correndo atrás delas ainda. Existe uma outra vertente também de um outro mito, que o Órion tentou pegar à força a filha de um rei, e aí esse rei não gostou, furou os olhos de Órion. E aí o Órion ele vagou pelo mundo, encontrou lá um guru que disse para ele: se você seguir no sentido do nascer do sol, você vai encontrar um lugar que você vai curar os seus olhos. E aí ele conseguiu curar o olho e voltou para pegar esse rei, para matar, para se vingar. Só que ele não encontrou esse rei, e aí ele se junta com alguém, começa a fase caçadora dele, e aí ele faz aquela briga com a Gaia. E então a Gaia mata ele com um escorpião. Esse também é um outro mito, né? E assim, uma outra coisa é, muitas civilizações, ao olhar para o céu, via essa constelação de Órion como uma pessoa, né? Conseguiam enxergar uma pessoa ali, um guerreiro. Em algumas outras, e a nossa aqui latina, a gente até, né, no cinturão de Órion, eles viam, aqui para a gente seriam as 3 Marias, na África era considerado 3 reis, e na Austrália, se eu não me engano, era uma panela de uma frigideira, alguma coisa assim. Então assim, são várias interpretações dessa história, são várias interpretações dessa constelação.